Você provavelmente já ouviu falar do primeiro livro da Bíblia. Ele se chama Gênesis. Gênesis vem de uma palavra hebraica, que é pronunciada Reshit, e significa simplesmente início. Há muitas histórias no livro de Gênesis, e é fácil pegar uma delas e tentar dizer o que ela pode significar. Mas achamos que a melhor maneira de entender esse livro é olhar para ele como um todo e mostrar como ele foi planejado. O livro é construído em duas partes principais. Você tem os capítulos 1 a 11, que contam a história de Deus e do mundo inteiro. E depois você tem a segunda parte, que é sobre Deus e a família de Abraão. Ela vai do capítulo 12 ao 50. E a mensagem do livro é encontrada na maneira como essas duas partes se relacionam. Ok, então vamos começar lá do início. A primeira parte de Gênesis começa com a história da criação, quando Deus cria tudo. E claro, o que se discute é como exatamente isso acontece. Mas ele pega um caos escuro e úmido e o transforma em um lindo jardim, onde os seres humanos podem se desenvolver. Isso parece bom. Realmente parece. De fato, Deus diz por 7 vezes diferentes que tudo o que ele fez é bom. É aqui que encontramos os primeiros personagens humanos da Bíblia, Adão e Eva. Ambos são personagens individuais, mas também representativos. Adão é a palavra hebraica para a humanidade, e Eva é a palavra hebraica para a vida. E Deus os cria à sua imagem. Ou seja, a humanidade reflete, ou deveria refletir, a criatividade, a bondade e o caráter do Criador no mundo que ele criou. Eles devem se reproduzir e criar culturas, comunidades, arte, jardins e tudo mais. Porém, ele dá a eles uma escolha moral sobre como proceder na construção desse mundo. É disso que se trata a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele diz: não comam do fruto desta árvore ou vocês morrerão. O que isso significa? Bem, até agora era Deus quem definia e oferecia o que é bom. Então Deus é quem tem o conhecimento do bem e do mal. Mas agora essa árvore representa uma escolha. Será que os humanos confiarão na definição de Deus para o bem e mal, ou aproveitarão a chance de definir o bem e o mal por conta própria? E Adão e Eva comem o fruto. Essa é a explicação bíblica fundamental para aquele conceito de pecado, aquele desejo que eu tenho de tomar decisões por mim mesmo. É a inclinação do coração humano de fazer o que é bom para mim e para minha tribo, mesmo que prejudique você e sua tribo. E o problema é que os humanos são péssimos em definir o bem e o mal sem Deus. Então, agora que a humanidade fez essa escolha, as coisas ficam muito ruins. De Gênesis 3 a 11, vemos toda a humanidade numa espiral descendente. Adão e Eva não conseguem mais confiar um no outro. Tem uma pequena história de como eles estavam nus e não se importavam com isso antes, mas agora eles sentem vergonha, porque de repente a definição que Adão tem de bem e mal pode ser diferente da de Eva. Então, eles se escondem um do outro. Tem também uma outra história de tentação. Caim fica com inveja do irmão Abel e acaba o matando. Tem uma história, logo depois de Caim, sobre um cara chamado Lameque. E tudo que nós sabemos sobre Lameque é que ele acumula esposas como se fossem propriedades e canta sobre como ele é mais violento e vingativo do que Caim. E ele se orgulha disso. As coisas ficam tão ruins com a raça humana que vemos Deus decidir simplesmente nos eliminar. Pois é, geralmente pensamos que a história do dilúvio é como Deus ficou irado, mas na verdade ela começa com a tristeza e o pesar de Deus em relação ao estado do seu mundo. Assim, por sua paixão em preservar a bondade do seu mundo, ele limpa tudo com o dilúvio. Mas há uma ponta de esperança. Ele escolhe Noé e toda a sua família e os salva em um barco. Não se esqueça dos animais. Verdade, e os animais. Assim, Noé e sua família vão reiniciar toda a humanidade. Ou seja, ele deve ser um cara muito bom. Mas essa é a história que a maioria das pessoas não conhece, porque ela é meio estranha. Noé sai do barco, planta uma vinha e fica muito bêbado. Então acontece algo meio suspeito em sua tenda com o seu filho. É uma história trágica. A partir daqui, a humanidade cresce de novo, mas as coisas estão tão ruins quanto antes. E a última história é da famosa Torre de Babel. Nessa história, todas as nações se unem para usar uma nova tecnologia, o tijolo. Eles querem ficar famosos e construir uma grande cidade, com uma torre enorme que chega até os deuses. Mas Deus sabe que essa cidade será um pesadelo. E então, na sua misericórdia, ele os dispersa.
Todas essas histórias estão destacando a mesma ideia básica. Quando os seres humanos buscam autonomia em relação a Deus, quando definem o bem e o mal sozinhos, o resultado é um mundo de tragédia e morte. E isso nos leva a pensar: será que existe esperança para a humanidade? Sim, tem sim. A história seguinte responde essa pergunta. É o início da missão de Deus para resgatar e restaurar o seu mundo. Então, como vamos da Torre de Babel até essa história aqui no meio? Bem, depois da dispersão em Babel, tem uma genealogia, e ela segue uma das tribos até um cara chamado Abrão. Você provavelmente o conhece como Abraão. E Deus começa a fazer todas essas promessas a Abraão, como a de abençoá-lo e lhe dar um monte de filhos. E Deus diz que por meio dele e da sua família, todas as nações da terra agora encontrarão a bênção de Deus. Então, basicamente, Deus está tentando levar a humanidade de volta ao bom jardim e à sua intenção original para o mundo. É como se fosse seu plano de resgate para a humanidade. É por isso que toda a segunda metade de Gênesis fala só dessa família. Então, você tem Abraão, ele tem um filho, Isaque, que tem Jacó, e Jacó tem 12 filhos. E a cada geração, Deus renova a sua promessa de bênção para eles e para todas as nações por meio deles. Então, por causa dessa promessa de usar essa família para resgatar o mundo, é bem fácil ler essas histórias como exemplos de como ser uma pessoa boa. Mas na maioria das vezes, essa família é totalmente disfuncional. Por exemplo, vamos voltar a Abraão. Toda essa história mostra Deus dando uma família a ele e a sua esposa Sara. Mas em 2 ocasiões ele praticamente entrega Sara a outros homens, negando que ela seja sua esposa. E aí Sara fica impaciente quanto a ter um filho. Então ela faz Abraão dormir com a serva dela, o que causa vários outros problemas na família. Então eles vão ficando bem velhos e você começa a pensar que não tem jeito deles terem um filho. Mas aí, milagrosamente, eles têm. É Isaque. E o Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Parece que as coisas estão indo muito bem. Mas Jacó, o irmão mais novo, quer a herança da família que pertence a Esaú, o irmão mais velho. Então ele faz um plano para roubá-la do seu pai, Isaque, que a essa altura já está velho e cego. Aliás, quem faz isso? É horrível roubar do próprio pai cego. E aí ele simplesmente foge. Depois, Jacó tem 12 filhos, uma família grande. Mas ele ama o 11º filho José muito mais do que todos os outros, então dá a ele uma túnica especial multicolorida. E por causa disso, seus irmãos começam a odiá-lo. A tal ponto que planejam matá-lo. Mas não matam. Em vez disso, eles o vendem para ser escravo no Egito. No Egito, por uma série maluca de eventos, José passa de um prisioneiro ao segundo homem mais poderoso do país. Mais tarde, todo o Oriente Médio fica sem comida. E os irmãos de José descem até o Egito, procurando comida. Chegando lá, quem eles encontram como governante de toda a terra? É o José, o cara que eles venderam como escravo. Mas, na verdade, ele os salva de morrerem de fome. Então, veja só. Esses são os bisnetos de Abraão, que cometeram um ato hediondo contra o irmão deles. Mas Deus transformou o mal deles em algo bom. E é exatamente isso que José diz aqui no último parágrafo do livro. Ele diz: vocês planejaram tudo isso para o mal, mas Deus planejou isso para o bem, para salvar a vida das pessoas. Essas palavras concluem o livro porque elas, na verdade, resumem a mensagem da história toda até agora. Os seres humanos continuam escolhendo o mal e nós pensamos que eles estão estragando o plano de Deus, mas ele continua transformando o mal deles de volta em bem. De alguma forma, ele vai usar essa família para restabelecer a humanidade no jardim. Então esse é o livro de Gênesis. Mas nós ainda não sabemos a maneira exata como Deus vai usar essa família para nos levar de volta ao jardim. Mas esse é só o primeiro livro. Então é isso que o restante da Bíblia se encarrega de responder.